Vamos fazer uma apresentação sobre o tema contracepção. Na verdade, a contracepção, ela se trata não apenas de métodos hormonais, mas envolve outros métodos. A gente vai fazer uma breve revisão sobre eles. Então, primeiramente, é importante a gente fazer a diferenciação entre planejamento familiar e controle de natalidade. O planejamento familiar tem como objetivo básico a prevenção de gravidezes não programadas, prevenção de gravidezes de alto risco e a promoção de um maior intervalo interparental para aqueles que assim o desejam, né? Para que o casal possa planejar o número de filhos que deseja ter e essas condições que envolvem uma decisão de família, tá? Então, os métodos eles devem ser discutidos com o casal. É diferente do controle de natalidade. Alguns países, né, a exemplo da China, eles restringem o número de filhos a serem concebidos pelo casal, né? Isso também foi muito comum na Europa, quando a grande dificuldade financeira ou mesmo fome afetavam as populações e os governos infringiam a cada população um número específico de filhos a serem concebidos, né? Então, o controle de natalidade ele restringe a concepção na família, enquanto que o planejamento familiar não. O casal vai decidir quantos filhos que desejam ter, qual o intervalo interpartal, né, e de acordo baseado com suas condições mesmo de econômicas, ou mesmo capacidade para criar esses filhos, né? Então, como princípio fundamental do planejamento familiar, deve ser respeitada a liberdade de opção do casal. Então, todos os métodos são fornecidas informações, né, com relação ao método, como se utiliza, ressaltando as vantagens e desvantagens de cada um, e o casal conjuntamente faz a opção pelo método, né? O que a gente observa é que o homem muitas vezes não colabora com essa questão do planejamento familiar, fica tudo muito a cargo da mulher, mas hoje em dia, especialmente para os métodos definitivos, que são a laqueadura, a vasectomia, deve sim se prever a participação do companheiro nessa decisão. Então, são classificados como métodos comportamentais ou chamados métodos naturais, que estão aqui listados, é o coito interrompido, o ritmo ou tabelinha, né, o Billings, a temperatura basal, o sintotérmico e a própria lactação como método contraceptivo, né? Também os chamados métodos de barreira, que são os mecânicos e os químicos. Entre os métodos mecânicos estão preservativo masculino, preservativo feminino, diafragma e esponja. Ressaltar que a esponja não é disponível no Brasil, e essa esponja, elas vêm embebidas em espermaticida, né, que seria o método de barreira químico. Então, existem espermaticidas em gel, em óvulo, em comprimidos vaginais, que podem ser empregados como método contraceptivo também. Além deles, existem os dispositivos intrauterinos, são os inertes ou não medicados, os que vêm com cobre, e os medicados com cobre, prata e com hormônio. Dentre os métodos hormonais, existe a anticoncepção hormonal oral, a anticoncepção hormonal injetável, implantes contraceptivos subdérmicos, anéis vaginais e as pílulas vaginais. E quanto métodos cirúrgicos, tem a esterilização cirúrgica feminina, que é a laqueadura tubária, e a esterilização cirúrgica masculina, que é a vasectomia. Estes métodos devem ser considerados sempre como irreversíveis e explicado ao casal, né, que são métodos irreversíveis. Embora existam técnicas que prevejam a reversão do procedimento, eles devem ser tratados como métodos irreversíveis, já para aqueles casal que tem uma prole definida, que não desejam mais conceber. Dentre os métodos comportamentais, são aqueles métodos que dependem da atitude do indivíduo ou do casal. São métodos para planejar ou evitar a gravidez pela observação de sinais e sintomas naturais da fase fértil e fase infértil do ciclo menstrual. Daí vocês já estão vendo que exige um autoconhecimento muito importante por parte da mulher em particular, né? E esses métodos eles são indicados para casais religiosos e é o único conjunto de métodos aprovado pela Igreja Católica, especialmente o Billings.
Enquanto vantagens são métodos inócuos, não tem custo, e a mulher controla a sua fertilidade. Enquanto desvantagem, eles apresentam baixa eficácia contraceptiva, influenciam bastante a sexualidade do casal, há uma necessidade de um período de aprendizado antes do uso, para que não seja usado de forma incorreta e aumente a já frágil eficácia contraceptiva, comprometimento da já baixa eficácia contraceptiva, melhor dizendo, e exige um alto nível de motivação e cooperação por parte do parceiro. Dentre eles está o coito interrompido, que seria a retirada do pênis da vagina no momento que antecede a ejaculação. Vocês observam que o índice de falha é elevado, de 10 a 25 gestações para cada 100 mulheres por ano de uso, ou seja, até um quarto engravidam no primeiro ano de uso desse método do coito interrompido. Enquanto vantagem, ele está sempre disponível, não tem custo nenhum. No entanto, aventa-se a possibilidade de transtornos sexuais, problemas físicos e psicológicos, principalmente por parte do parceiro masculino, ensejando a possibilidade de impotência ou mesmo de ejaculações precoces. Com relação ao ritmo, ou também conhecido como, deve-se considerar a ovulação como um fenômeno que ocorre entre o 12º e o 16º dias que antecedem a menstruação. O óvulo pode ser fecundado por um período de 12 a 24 horas após a ovulação, e o espermatozoide tem a capacidade de fecundar até 72 horas depois dessa ejaculação. Muito embora algumas pesquisas já mostrem espermatozoides viáveis em trompa num período bem maior do que este de 72 horas. Deve haver uma avaliação de 12 ciclos menstruais prévios, subtrai-se 18 do ciclo mais curto e 11 do ciclo mais longo. Então, de uma forma esquemática, podemos ver o seguinte, que depois de observar os 12 meses do ciclo da mulher, subtrai-se 18, do ciclo dela, desse exemplo aqui colocado, o menor ciclo dela foi de 25 dias, e o seu ciclo maior, nesse exemplo, foi de 30 dias, subtrai-se 11, dando 19. Então, para esse caso em particular, que está sendo aqui exemplificado, o período fértil da mulher seria do 7º ao 19º dia dos ciclos subsequentes. Então, vocês vejam que é um intervalo bastante considerável. Essa tabelinha ela pode ser usada ao contrário, serve para evitar filhos, mas também serve para orientar casais para terem relações com o objetivo, sim, de terem filhos. Vamos dar um exemplo bem prático. Às vezes a mulher é casada com um caminhoneiro, passa grande parte do mês fora de casa, viajando. E aí é importante que ela reconheça o seu período fértil para, quando desejarem ter filhos, procurarem ter relação justamente nesse período fértil dela. Então, de uma forma muito simplória, o que pode ser feito é o seguinte, às vezes se esquece dessa regra da tabela, se assume como o dia da ovulação, o 14º dia do ciclo, e a paciente deve evitar relações 3 dias antes do 14º ciclo, 4º dia do ciclo, e 3 dias depois. Então, do dia 11 ao dia 17, ela deveria ter relações sexuais. Esse seria uma tabelinha mais simples, típica para que aquele casal que deseja evitar filho, mas que se vier filho, está tudo bem. Então, deveria ser utilizado nessas circunstâncias. Ele é um método muito utilizado, amplamente, principalmente dentre adolescentes e tal. O índice de falha, como vocês veem, também é muito elevado, quase 15 a 47 gestações por 100 mulheres por ano de uso. A vantagem é que está sempre disponível e não há custo financeiro. O Billings foi descrito pelo casal Billings no ano de 1964, na Austrália. E o muco cervical, ele traduz o nível de secreção estrogênica, Então, quando existe a influência da progesterona sobre o muco cervical, há uma mudança na filância desse muco. Então, a mulher deve, na aplicação desse método, observar diariamente seu muco. Então, ela introduz o dedo dentro da vagina e tenta coletar a secreção do cervical, e ela poderia ter relações nos chamados dias secos, que antecedem a ovulação. Depois da própria ovulação, com a influência da progesterona, há um aumento da filância desse muco cervical, como vocês podem ver aqui nessa foto. E com isso ela deveria evitar as relações sexuais, uma vez que estaria no período pós-ovulação.
O índice de falha também é bastante elevado, de 5,2 a 32,1 gestações por 100 mulheres por ano de uso. Exige um alto grau de conhecimento por parte da mulher quanto à sua anatomia, também um alto nível de higiene pessoal, né, já que ela vai fazer a manipulação de órgãos genitais. Tem a influência, né, de não deve ser utilizado em cervicocolpites, infecções ginecológicas, o que é a importância do muco cervical, e a vantagem é que não apresenta custo financeiro. O método da temperatura basal, ele se baseia em estudos da fisiologia. A progesterona, ela apresenta um efeito termogênico sobre o centro hipotalâmico termorregulador. Então, quando a mulher ovula, que tem a presença da progesterona, observa-se uma elevação da sua temperatura em termos de 0,3 a 0,5 graus centígrados, né? Então, não é à toa, né, quando a sabedoria popular diz, não, isso é uma mulher quente, né? Então, é justamente porque ela estaria no seu período fértil, né? Então, deve-se abster da relação sexual desde o término da menstruação até 3 dias após o aumento da temperatura basal, né? Esse método deve ser aplicado assim que a paciente se acorda, em geral, introduzindo um termômetro na boca, né, quando se tem uma melhor aferição dos níveis de temperatura, e essa elevação, a temperatura da paciente basal, ela deve ser registrada todos os dias. E quando se observar uma elevação, deve-se evitar a relação até 3 dias depois dessa elevação. Então, restringe bastante as relações sexuais, né? Como vocês podem ver, aqui é um gráfico mostrando a elevação da temperatura basal e de uma forma esquemática nós temos essa representação. Embaixo é uma representação gráfica de uma mulher que não ovulou, de uma mulher anovuladora, e em cima vocês percebem, sim, o aumento aí da temperatura basal dessa paciente. Então, ela deveria evitar relações 3 dias após essa elevação. Passados esses 3 dias, ela pode ter relação até a menstruação. Depois que menstrua, para tudo de novo, só vai ter que esperar o momento da elevação da temperatura basal do ciclo seguinte, né? Então, restringe bastante o número de relações sexuais, o que muitas vezes acaba inviabilizando o uso do método. Mas quando se associa, esse método tem uma índice de falha elevado, de 0,3 a 6,6 gestações por 100 mulheres por ano de uso. Às vezes se associa a temperatura basal com o Billings, e isso se chama um método sintotérmico, né? Então, com isso, combina-se a observação da temperatura com sinais e sintomas que precedem a ovulação, como a dor pélvica, ovulatória, sensibilidade mamária, spotting, ao próprio método Billings. A mulher deve abster-se de ter relações sexuais quando observar o muco cervical fluido até 3 dias após o aumento da temperatura basal, certo? Então, restringe bastante. Apresenta uma melhor acurácia, né, porque reúne os dois métodos. O índice de falha, no entanto, ainda é bastante elevado, 4,9 a 3,4 gestações por 100 mulheres por ano de uso, e também, né, tem as mesmas restrições dos demais, por exemplo, arboviroses, infecções genitais, tudo isso vai limitar a aplicação tanto da curva de temperatura basal como do método Billings e o sintotérmico. Bem, quando a mulher, no pós-parto, e ela faz um aleitamento exclusivo, aleitamento exclusivo, essa lactação exclusiva, garante a ela uma das formas mais antigas, foi observada na cultura Kung, no deserto do Kalahari, e na mulher que amamenta exclusivamente e permanece amenorreica, confere 98% de proteção contra a gestação nos 6 meses pós. No entanto, a prática moderna acaba por introduzir alimentos muito precocemente para o recém-nascido. E, eventualmente, a mulher pode ovular, e isso tem limitado bastante o uso da lactação como método de contracepção, como método exclusivo, né? Em geral, se associa, a gente vai ver, nessa paciente que aleita, a gente introduz um progestagênio, que é um único hormônio, que é o progestagênio, uma vez que o próprio estrogênio inibe a lactação. Então, para pacientes que aleitam e desejam manter o aleitamento, não se deve prescrever estrogênio, porque o estrogênio inibe a lactação, tá certo? Então, para pacientes que estão aleitando e se deseja introduzir algum método contraceptivo, pode ser comportamental, barreira
DIU, né, e também o contraceptivo, o contraceptivo que possui apenas progestagênio, né, ou mesmo um injetável com progestagênio exclusivo, devendo evitar as apresentações que contenham estrogênio, tá? Por conta do efeito sobre a inibição da lactação. Os métodos de barreira, né? Esses métodos já é uma outra categoria que objetiva impedir a passagem do espermatozoide através do canal cervical uterino, né? Ou mesmo para que o espermatozoide não encontre o óvulo em nível de trompas, né? Praticamente eles são isentos de efeitos colaterais, muito embora possa haver alguns sinais e sintomas clínicos. Os métodos são mecânicos ou químicos e está associando as duas formas que pode otimizar o método, né? Por exemplo, a mulher pode usar um diafragma com um pouco de gel espermaticida. E com relação a desvantagens, interfere com o ato sexual, diminui a sensibilidade, como o exemplo da camisinha, muitos reclamam, né, que o uso da camisinha acabam por diminuir a sensibilidade da relação sexual, e em algumas situações há uma baixa aceitação, como a gente observa o diafragma no Brasil, embora existam algumas mulheres que usam, a aceitação por diafragma no nosso meio ela é muito baixa, né, assim como o próprio espermaticida, tá? Então, vamos ver. O preservativo masculino, ele é muito empregado, o que a gente observa é que para pessoas de 50 anos ou mais, a adesão ao parceiro masculino de 50 anos ou mais, a adesão ao uso do preservativo é menor, né, do que o jovem hoje em dia. Hoje em dia, o adolescente, jovem, já está sendo introduzido nas relações sexuais com o uso do preservativo. Então, já foi introduzido no comportamento. Eu acho que isso é muito interessante, quando se compara a aceitação de preservativo masculino entre jovens e homens mais velhos. A gente observa uma baixa aceitação por parte desses homens mais velhos. No entanto, os jovens aceitam muito bem. Hoje em dia, existe em torno de 40 a 60 milhões de casais que usam este método de forma exclusiva, principalmente no Japão, e tem uma vantagem adicional, que além de prevenir gravidez, também previne DST, AIDS, né, o que é algo muito considerável, inclusive naqueles que parceiros com relações instáveis, né, com casais que não apresentam estabilidade nas relações, né, afetivas. Ele aumenta a eficácia quando lubrificados com espermaticida. Então, em geral, o lubrificante do preservativo masculino, ele vem com nonoxinol, que é um espermaticida, né? Então, alia tanto esse método de barreira quanto o método físico do látex, como também o método químico do espermaticida. As falhas ocorrem em decorrência do mau uso. Então, às vezes, o cara não sabe utilizar o preservativo, que muitas vezes se rompem, né? E pode haver eventuais gravidezes, né? E é importante que se tire da vagina o pênis ainda ereto, segurando a base do preservativo. O que a gente, às vezes, observa é que casais, às vezes, perdem o preservativo dentro da vagina e vão buscar um serviço de emergência para que esse preservativo seja retirado da vagina da mulher, justamente por conta do mau uso. E com isso, seja um erro com relação ao uso do método e eventuais gravidezes. O índice de falha é de 3,6 a 36 gestações por cada 100 mulheres por ano de uso. E sua falha, como eu já falei, está relacionada ao mau uso, né? O preservativo feminino, também, infelizmente, no nosso meio, ele não teve grande adesão. E imaginem qual seria o motivo pelo qual o preservativo feminino não tem muita adesão. Primeiro, a parte estética, porque fica um anel de plástico por fora da vulva. Então, muitas vezes, aquilo ali se torna um pouco atraente, né, para o parceiro masculino. E, segundo lugar, é porque faz muito barulho, é como se fosse um plástico atritando, né, de tal maneira que faz barulho na relação sexual. Então, esses dois elementos, vejam só que besteira, acabam por diminuir a adesão ao método. No entanto, é um método capaz de prevenir DST AIDS, né? As falhas também, por sua vez, ocorrem por conta do mau uso. O índice de falha situa-se entre 5 a 21 gestações por 100 mulheres usuárias por ano de uso. Então, vocês estão vendo aqui um exemplo de um preservativo feminino. Ele tem um anel externo e um anel que vai ser introduzido no interior da vagina da paciente, né, de uma forma esquemática. A paciente deve
estreitar o anel interno, né? Com a perninha dobrada, ela introduz esse anel interno na vagina. Posteriormente, ela introduz o dedo dentro do preservativo e vai posicionar melhor esse anel interno para que se acomode em nível de cervice uterina, né? E aí estaria, de uma forma esquemática, o preservativo instalado na vagina da mulher, né? E imagine vocês, um dos motivos de falha é porque o parceiro muitas vezes erra aí esse anel externo e coloca na vagina por fora desse anel externo. Então, é uma das possibilidades de falha, né? Outra coisa importante é que, para retirar, a mulher deve girar o anel externo para obliterar a saída do espermatozoide, do esperma, no caso, e para poder fazer a remoção do preservativo feminino da vagina. Bom, com relação ao diafragma, né? O diafragma ele é produzido em látex ou em silicone, tem uma forma de uma calota de bordas flexíveis e tem vários tamanhos, né, que aumentam de 5 em 5 milímetros. É importante dizer que a paciente ela deve ir para o ginecologista fazer a medida de qual diafragma é o ideal para ela, e uma vez identificado qual aquele diafragma ideal, ela faz o uso. No entanto, se ela tiver uma gestação por partes vaginais, ela deve retornar ao ginecologista para fazer nova medição, tá certo? Deve ser inserida até 2 horas antes da relação sexual, tá certo? E, muitas vezes, essa calotinha, né, de silicone, ela é preenchida também com um gel de espermaticida e introduzido na vagina, tá certo? Ele deve ser mantido até 6 a 8 horas depois da relação sexual. Então, imagine vocês, né, a pessoa vai ter um encontro, né, então 2 horas antes da relação sexual, ela já tem que introduzir o diafragma e tem a relação sexual, pode até dormir com o diafragma, mas no outro dia tem que se lembrar de remover o diafragma, em torno de 6 a 8 horas depois da relação, tá certo? Se for para ter novos coitos, tem que tirar o diafragma, acrescentar mais espermaticida para fazer a nova introdução. De tal forma que o diafragma não tem sido muito baixa adesão em nosso meio. O índice de falha é em torno de 4 a 17 gestações por 100 mulheres por ano de uso. Após cada parte, como eu já falei, o ganho de peso acima de 5 quilos deve se repetir a medida do diâmetro antero-posterior da vagina. Isso é feito pelo ginecologista. Então, aqui, de uma forma esquemática, vocês podem observar, há um estreitamento aqui do anel da calota do diafragma, introduzido na vagina, exige um autoconhecimento por parte da mulher, porque essa calota de silicone ou látex, ela deve ser adequadamente posicionada, revestindo todo o colo uterino da mulher. Aqui uma vista de diafragma de diferentes tamanhos, né, e aqui uma vista lateral dos diafragmas, muito embora estejam disponíveis no Brasil, a adesão é baixa e muitas vezes não se encontra nos serviços de saúde da família, né, podendo sim ser encontrado em serviços especializados de planejamento familiar, né, muito embora, às vezes, por conta da baixa adesão, ele também tem um tempo para a utilização, e muitas vezes eles atingem essa data e vencem, e são descartados sem que nenhuma paciente tenha feito uso desses diafragmas. Muito embora a gente deve sim dizer à paciente que ele existe, que se puder, se ela quiser usar, o casal pode ficar à vontade. Esse tipo de escolha. As esponjas contraceptivas é que não existem no Brasil, infelizmente ainda não são disponíveis. A mesma semelhança do que ocorreu com o diafragma, baixa aceitação, elas são confeccionadas em poliuretanos e já vêm bebidas no espermaticida, né? Devem ser inseridas na vagina antes da relação sexual, por conta desse efeito espermaticida, tem um tamanho único, né? No entanto, o índice de falha é de 9 a 21 gestações por 100 mulheres por ano de uso. Aqui está uma foto de uma esponja vaginal, esponja contraceptiva. Com relação aos espermaticidas, como eu já falei, eles são vendidos em comprimidos, gel ou óvulos, né? Ele pode estar associado ao uso de outros métodos de barreira, como o próprio preservativo masculino, como a esponja, como o uso do diafragma. Os agentes químicos que inativam os espermatozoides, como eu já falei, o principal utilizado é o nonoxinol,
Está disponível, né, cremes, geleias, espumas, ovos, comprimidos, né, diversas apresentações, né, embora também no Brasil a adesão seja muito baixa. Ele deve ser inserido momentos antes da relação. Os óvulos ou os comprimidos devem ser inseridos com 20 minutos de antecedência. Muitas pesquisas chegaram a considerar o nonoxinol como também um agente que tivesse efeito, né, para eliminar gonococcus e HIV e clamídia, né? No entanto, a revisão Cochrane de 2002 mostrou que não apresentou esse efeito, muito embora possam proteger contra herpes, treponema e tricomonas. O índice de falha é de 3 a 20 gestações por 100 mulheres por ano de uso. E agora vamos falar rapidamente sobre os DIUs, né? Existem os DIUs inertes, ou chamados não medicados, e os DIUs medicados. Os inertes são apenas alças plásticas, né? E existem diversas formas. Os mais comumente empregados no mundo inteiro são a alça de Lips, o Dalcon Shields e o Safety Coil. O tempo de uso desses produtos, né, desses dispositivos, é indeterminado. No entanto, quando ele vem tratado com cobre, o TER de cobre 200 dura em torno de 4 anos, o TER 380A, que é o mais empregado no Brasil, dura em torno de 10 anos, o Nova T 5 anos, o Multiload de cobre 250, 2 anos e meio, e o Multiload de cobre 375, em torno de 5 anos, eles devem ser removidos, tá? Então, como eu já falei, o T de cobre 380A é o mais utilizado no Brasil, está disponível tanto em programas de saúde da família, como em serviços de planejamento familiar especializados, né? Também ele pode ser tratado com cobre e prata, né, como T380AG, e também podem ser tratados com progestogênio. Em geral, o progestogênio empregado é o levonorgestrel. Então, tem um Progesta-7, que praticamente não se usa mais, nem o Levonova. O que está disponível no mercado nacional é o Mirena, de 5 anos, que é muito bom, bastante empregado. Como eu falei, ele pode servir para contracepção, mas também tem efeitos sobre hiperplasia endometrial, sobre miomatose uterina. Alguns empregam também para controle de endometriose pélvica, tá? Então, o Mirena já está no mercado há mais tempo. Mais recentemente foi introduzido no mercado nacional o Calina, que dura também em torno de 5 anos. Aí a gente vai ver a diferença entre o Mirena e o Calina o Caline mais adiante. Então, como vocês veem, é uma infinidade de apresentações. Esse aqui seria aqui, estaria aí o T de cobre, né? E alguns outros que ainda são utilizados, tanto na forma inerte, quando não tem nenhum tratamento com hormônio nem com metais, né? Ou do Dalcon Shield. Mas os DIUs mais utilizados no Brasil estão aí representados. Aqui é o T de cobre, aqui é o Multiload tratado com cobre, e aqui seria um exemplo de um DIU de Mirena, né, um DIU medicado com hormônio. E o Calina, ele é um DIU um pouquinho menor, vocês vejam que com relação à dimensão, às medidas, tá? Então, vocês vejam que o Calina mede menor, uma dimensão menor do que o Mirena, tá? Também ele é interessante porque tem uma menor concentração de hormônio disponível. Em ambos temos disponíveis o levonorgestrel de liberação lenta, tá certo? E o Calina deve ser considerado para contracepção exclusivamente, né? Já o Mirena, além do efeito contraceptivo, ele trata menorragias idiopáticas, proteção de hiperplasia endometrial e outras aplicações, né? De tal maneira, também interessante é que o Calina, ele tem menor dimensão. Então, muitas vezes, pacientes que expulsaram DIU de cobre e desejam ter o uso de um DIU medicado com hormônio, pode sim fazer a opção pelo Calina como uma alternativa bastante interessante para essas pacientes. Ou aquelas que exibem cavidades uterinas diminutas, né, menores, então deveria fazer a opção pelo Calina. E se a paciente tem uma menor, se o interesse exclusivo da paciente é o interesse da contracepção.
né? Pacientes que têm ciclos hipermenorrágicos deveriam fazer a opção pelo Mirena. Então, enquanto mecanismo de ação, os DIUs, eles promovem uma reação endometrial, tornando aquele endométrio impróprio para anidação. Então, existe toda uma discussão se o DIU ele é abortivo ou não, tá certo? Também atuam sobre o colo, endométrio, trompas, alteram a motilidade do espermatozoide, aqueles DIUs medicados com cobre, e impedem a fertilização do óvulo. Então, o cobre ele também possui efeito espermaticida. E o progesterogênio determina uma reação inflamatória local com atrofia do endométrio, aumento da viscosidade do muco cervical, impedindo a espermomigração. E enquanto progesterogênio, a gente já viu em outras circunstâncias que o próprio progesterogênio ele tem um efeito que inibe a motilidade da musculatura lisa, né? Então, por isso ele altera a motilidade da trompa. E é importante que a trompa se mova, esteja livre de aderências, para que ela possa fazer a captação do oócito e introduzi-lo na luz tubária para que ocorra a fertilização em nível ampular, né, no segmento ampular da trompa. Então, quando existe a eliminação de progesterogênio no microambiente, no local, há uma diminuição da motilidade tubária, que também é um elemento importante para auxiliar na contracepção, tá? Bom, em geral, se introduz o DIU na vigência da menstruação, tá certo? Então, existem várias indicações para se escolher esse momento, né? Primeiro, que o colo já estaria dilatado, haveria uma dilatação cervical que facilita a introdução do DIU. Segundo, a certeza de que a mulher não engravidou, né? Porque se ela está menstruada, a gravidez não veio, é uma certeza de que ela não estaria grávida e pode-se introduzir o DIU, né? Muito embora existam gravidezes incipientes, onde ocorrem sangramentos e tal, mas isso não é a regra geral, né? Em geral, se ela está uma menstruação normal, então fica tranquilo para ser introduzido o DIU, né? E a paciente, para a introdução do DIU, a gente vai mostrar de uma forma esquemática, muito rapidamente adiante, a necessidade de um pinçamento do lado anterior do útero com tração, porque o útero da mulher pode estar em MVF, RVF ou AVF. O que é que significa isso? O útero pode estar em antiversiflexão, que é o mais comum, tá certo? Em médio-versiflexão ou em retroversiflexão. Quando a gente pinça o lábio anterior e faz o tracionamento, a gente retifica, né, essa relação entre a orientação da endocérvice com relação à cavidade endometrial. E, com isso, facilita a introdução, evitando-se perfurações uterinas, em decorrência da aplicação do DIU, né? O DIU também ele pode ser colocado imediatamente pós-parto ou pós-cesárea, né? Então, após a retirada da placenta, ou até 48 horas, pode-se introduzir o DIU. É interessantíssimo para adolescentes, a gente às vezes pega adolescentes de 12, 14 anos, tendo bebês, e é importante falar com os responsáveis, e o DIU ele é considerado um método de longa duração, né, já que esse DIU de cobre, por exemplo, nosso, ele dura 10 anos, então pode ser introduzido já imediatamente pós o parto normal ou pós-cesariana. Também pode ser introduzido no puerpério tardio, geralmente com 40 dias após o parto ou cesárea. Isso reduz a taxa de expulsão. Quando a gente faz a introdução logo no pós-parto, o útero ainda vai haver a involução, né, e isso favorece o aumento da taxa de expulsão em torno de 6% a 15%. No entanto, compensa sim a introdução do DIU. Lógico que tem que deixar essa adolescente consciente dessa possibilidade da expulsão, assim como sua responsável. Uma vez expulsando, ela pode retornar ao ambulatório, fazer uma nova inserção. Com relação à introdução de DIU pós-aborto, se o ginecologista, né, ele está seguro o suficiente de que aquele aborto não estaria infectado, ele já pode sim introduzir o DIU pós-curetagem ou pós o uso do amil, né, que é a aspiração manual intrauterina. Mas, em geral, se recomenda a utilização em torno de 7 dias após a curetagem. Lógico que abortamentos infectados proscrevem a inserção de DIU. Não se deve inserir DIU em situações de pós-aborto
infectado, ou mesmo pós-parto com corioamnionites e endometrites, então não deve haver a introdução do DIU, tá? Seria uma excelente oportunidade, mas em decorrência da infecção que já está instalada na cavidade endometrial, não se deve fazer a introdução do dispositivo, né? Enquanto efeitos colaterais do DIU, há um aumento da dor pélvica, né, em algumas cólicas, não só no momento da inserção, como posteriormente, porque há um aumento de prostaglandina, uma reação inflamatória no endométrio, muitas vezes é o DIU mal posicionado ou em expulsão, que acaba determinando cólicas, né, ou um DIU grande demais para a cavidade uterina, e também, gente, ocorre, existe uma taxa de perfuração uterina, que às vezes passa despercebido, ou mesmo o DIU que acaba sendo, não houve uma perfuração completa, mas houve uma invasão parcial do miométrio, e esse DIU fica lá, nessa região miometrial, determinando dor, e nesses casos é fundamental a realização de exames de imagem, a exemplo de ultrassonografia. O DIU também, tanto o inerte como o de cobre, ele também pode proporcionar o aumento do sangramento uterino, né? Então, em decorrência de contatos com pequenos vasos, causando lises desses vasos, aumento do sangramento, ele também promove uma reação fibrinolítica local e esse tratamento pode ser tentado, né, com anti-inflamatórios, os inibidores da fibrinólise, como o exemplo do ácido epsilaminocaproico e o ácido tranexâmico, pode ser tentado no sentido de minimizar esse aumento do fluxo menstrual. Isso ocorre principalmente nos 3 primeiros meses após a inserção do DIU. Posteriormente, há uma certa acomodação do DIU na cavidade, melhorando tanto a questão da dor pélvica como a questão do aumento do fluxo menstrual. Tá? Mas para DIU medicado, muito pelo contrário, o DIU de Mirena, em geral, ele conduz a paciente para a amenorreia. E a paciente acha isso maravilhoso, porque isso traz alguns benefícios secundários, a exemplo do tratamento de anemias, por exemplo, né? A paciente não vai perder dia de trabalho, então pacientes que têm TPM, dismenorreia e têm um absenteísmo no trabalho, nas atividades de estudo, em decorrência de cólicas e tal, quando se utiliza um DIU de Mirena, que ela para de menstruar, ela pode ter grande vantagem com essa questão dos benefícios secundários que o DIU medicado com hormônio favorece, né? Então, o DIU não deve ser introduzido para aquelas pacientes que apresentam multiplicidade de parceiros, a não ser que ela use a camisinha ou um método de barreira, em situações onde há malformações uterinas, sangramentos uterinos de origem desconhecida, né, ali uma hiperplasia endometrial, um câncer endometrial. Então, se não tem já o diagnóstico, agora tendo o diagnóstico, a gente pode sim introduzir um DIU de Mirena, por exemplo, um DIU de hormônio, um DIU com levonorgestrel, que inclusive vai tratar essa hiperplasia endometrial. É bem questionável o uso do DIU em valvopatias cardíacas com próteses, porque existem descritos na literatura a precipitação de casos de endocardite bacteriana, às vezes até fatal, após a introdução de DIUs em pacientes que apresentam valvopatias cardíacas, né? E quando não há um cuidado na higiene, multiplicidade de parceiros, ou na vigência da infecção por gonococcus, clamídia, HIV, ou mesmo uma doença inflamatória pélvica ativa, não se deve introduzir um DIU nessas pacientes, né? Nas pacientes com diabetes descompensado, em decorrência da imunossupressão dessas pacientes, pode haver infecções secundárias ao uso do DIU, né? Então, deve primeiro se compensar o diabetes, orientar bem a paciente para fazer essa inserção. Gravidez é lógico, porque se a paciente está grávida, vai introduzir um dispositivo na cavidade endometrial, pode precipitar abortos tal, e complicar a gravidez. Câncer do colo uterino, né, até por dificuldades anatômicas e tudo, não deve ser introduzido. E com relação a essa contraindicação relativa, né, essa questão de nuliparidade, isso aí já caiu por terra, porque até os anos 90 se questionava muito, só deveria usar DIU para pacientes que já tivessem um filho ou mais, né, e argumentavam aumento de taxa de expulsão, aumento de infecção endometrial, com comprometimento do porvir reprodutivo, mas hoje em dia vários trabalhos multicêntricos, diferentes populações mostram que a nuliparidade hoje em dia já não contraindica o uso do DIU. No entanto, pacientes que apresentam gestações ectópicas anteriores, elas devem evitar, porque o DIU aumenta uma incidência relativa
presença, ele aumenta a incidência de gravidez ectópica. Então, se já teve uma, deve evitar, né? E o DIU com progesterona ele é bem indicado para mulheres com dismenorreia, aumento do fluxo menstrual, hiperplasia endometrial e mesmo miomatose, TPM, né, ele inclusive trata essas condições. O DIU pode ser utilizado como contracepção pós-coito, até 5 dias após a relação sexual. Então, a gente vai falar de pílula do dia seguinte, mais adiante, rapidamente, né? Então, não pensar exclusivamente na pílula do dia seguinte como método de emergência. O DIU, assim que ele é introduzido, ele já sim serve como método de emergência. Eu faço questão de sempre frisar essa qualidade do DIU, né, principalmente para casais, onde se conhece o parceiro, né, então casal, né, marido e mulher, tem uma relação desprotegida e não deseja ter filhos, pode sim introduzir o DIU com segurança, para evitar, como método de contracepção de emergência, tá? Agora, a pílula do dia seguinte, ela é utilizada junto com outros remédios, né, para aquela paciente que é vítima de agressão sexual. Infelizmente, isso acontece, e aí, nesse caso, não seria ideal introduzir DIU, né, porque a gente não sabe o perfil do agressor, né? Então, pode ter alguma DST e tal, então a gente introduzindo o DIU, inclusive, poderia submeter essa paciente a um risco maior. Então, não deve fazer contracepção de emergência com DIU em casos de violência sexual. Para isso, se utilizar a pílula da contracepção de emergência, a pílula, chamada pílula do dia seguinte, associada a outros fármacos para evitar, por exemplo, gonorreia, sífilis ou o próprio HIV, o uso de coquetéis que vão favorecer aí a proteção, né, a prevenção dessas DSTs nessa paciente vítima de violência sexual, né? O DIU também pode ser utilizado como um coadjuvante para o tratamento de lises de aderências uterinas. É uma outra vantagem, né? Então, muitas vezes, infecções endometriais, endometrites, favorece a adesão, né? Vocês sabem que a cavidade uterina ela é virtual, a parede anterior persiste em contato com a parede posterior, ela só é distendida na vigência da gravidez, né? Ou quando há menstruação, que o sangue menstrual persiste por ali. No entanto, a parede fica próxima da outra parede, né? Anterior, próxima da posterior. E aí, curetagens intempestivas, infecções podem favorecer a aderência da parede anterior à parede posterior. Isso também é caso de esterilidade, ou mesmo a menorreia secundária, como na síndrome de Asherman, né? Que vocês já bem conhecem, a paciente ela evolui com esterilidade e às vezes até com a menorreia secundária. No entanto, quando existem aderências não muito firmes, podem ser lisadas por esteroscopia e, posteriormente, a introdução de um DIU que vai fazer com que haja uma prevenção de nova aderência entre a parede anterior e a parede posterior. O DIU também pode ser utilizado com esse objetivo, que é bastante interessante. Com relação à contracepção hormonal oral, todo mundo pensa que pílula é a mesma coisa, é tudo igual, e não são, né? Existem estrogênios diferentes, progestagênios diferentes, às vezes é o progestogênio isolado, né? Às vezes é o progestogênio combinado com o estrogênio. E os combinados têm monofásico, esse combinado monofásico é a mesma dose de estrogênio e progestagênio ao longo de todos os comprimidos. Existe o combinado sequencial, quando a primeira metade da cartela só tem estrogênio e na segunda metade da cartela tem estrogênio e progestagênio. O combinado bifásico, existem concentrações diferentes de estrogênio e progesterona, né, na primeira fase e numa segunda fase do número de comprimidos. E o combinado trifásico, como o nome está dizendo, já são 3 fases diferentes, 3 concentrações diferentes, começando com concentrações mais baixas de estrogênio e progesterona, até concentrações mais altas antes da pausa, né? Então, tem a pausa e, com isso, o endométrio se desorganiza e é eliminado sob forma de menstruação. No entanto, o contraceptivo hormonal oral, ele pode ser considerado apenas com o uso de progesterona, no caso das minipílulas. Como eu já falei, interessantíssimo método para paciente que está aleitando. A gente sabe que quando coloca o estrogênio, inibe a lactação. Então, se a paciente está aleitando, um estrogênio isolado é um método bastante interessante, tá certo? Muito embora hoje, com progestogênios mais modernos, não precisa ser pacientes pós-parto, pode ser em qualquer paciente, e que deseja contracepção com amenorreia, pode-se introduzir uma mini pílula com progestogênio isolado, como a gente vai ver mais adiante, como é o caso do desogestrel. No entanto, quando a gente tem só progestogênio na composição, essas pacientes apresentam uma certa irregularidade,
na menstruação, podendo apresentar spottings ou mesmo sangramentos irregulares, e muitas vezes isso inviabiliza o segmento, né, a adesão e a continuidade do uso do método, né? E um outro tipo de contracepção hormonal oral seria a pílula pós-coito, que a gente vai discutir mais adiante. Então, ainda na contracepção hormonal, existem os injetáveis, mensal, bimensal e trimensal. O bimensal não está disponível no Brasil, só dispomos do mensal e o trimensal. Né? Além disso, como contracepção hormonal, existe o implante subdérmico, o anel vaginal, a pílula vaginal. A gente já comentou o DIU de progestogênio, que é o levonorgestrel, e o adesivo, né? São PETs que são colocados em áreas específicas no corpo da mulher, com objetivo contraceptivo, né, como é o Evra, que é o que está disponível no mercado brasileiro. Então, a contracepção hormonal, ela tem como mecanismo de ação o bloqueio da ovulação, porque através da alça de retroalimentação longa, ela inibe a liberação hipotalâmica e hipofisária dos hormônios gonadotróficos, e com isso a mulher entra em anovulação. Todo mundo pensa mais nesse mecanismo, que seria, lógico, que né, na fisiologia normal precisa haver a flutuação do nível de estrogênio, e na segunda fase estrogênio com progesterona, então deve haver um pico de estrogênio que antecede o pico do LH para que a mulher ovule. Então, se a gente está fazendo estrogênio e progesterona contínuos, não vai haver esse pico de estrogênio que vai favorecer o pico do LH e a mulher se torna uma anovuladora. Esse é o mecanismo. E todo mundo, às vezes, só pensa esse mecanismo como um mecanismo único, mas não é um mecanismo único. O componente progestacional da pílula combinada ou o progesterogênio isolado, ele também determina o espessamento do muco cervical, é uma ação tipicamente progestagênica. Também, em maior ou em menor grau, todo contraceptivo hormonal vai produzir uma atrofia endometrial. Então, quanto mais androgênico for o progestagênio da composição, maior será a atrofia endometrial, né? E como a gente já citou, o componente progestacional é capaz de inibir a motilidade da musculatura lisa, alterando a motilidade tubária, né? E também tem efeito sobre regeneração de cílios, sobre a secreção do muco no ósseo tubário e o transporte de espermatozoides. Então, esse efeito combinado garantem a contracepção. Até os anos 80, se utilizava muito anticoncepcionais de alta dose. E, ao se observar esses outros mecanismos de ação contraceptiva, porque antes dos anos 80, 90, só se considerava esse mecanismo da contracepção via eixo hipotalâmico hipofisário, né? Então, posteriormente, se identificou esses outros elementos como importantíssimos e que se pôde baixar a dose dos hormônios e, mesmo assim, garantir a eficácia contraceptiva, né? Como efeitos colaterais, o estrogênio traz náuseas, vômitos, edema, aumento cíclico do peso, enxaqueca, mastalgia, colágeno. Então, o componente estrogênico ele está mais carregado de efeitos colaterais que muitas vezes inviabilizam a manutenção da contracepção hormonal. Já os progesterogênios, aumento do apetite, aumento persistente do peso, diminuição da libido, né? Então, o progesterogênio ele diminui a libido, fadiga, e muitas vezes, dependendo da dose, depressão, pele oleosa ou acne, em decorrência de progestagênios androgênicos, né? Hoje em dia, nós já temos progestagênios antiandrogênicos, que inclusive diminuem a oleosidade da pele, acnes, tratam uma acne também, seria um benefício secundário do uso do contraceptivo com progestagênio antiandrogênico. Mas essa questão do perfil do progestogênio, isso aí é uma coisa mais para especialista que deve observar as características, as peculiaridades de cada molécula. Porque é o seguinte, eu estou falando progestagênio, não estou falando progesterona. Né? Por quê? Porque o progestagênio que está presente na pílula, que está presente na terapêutica de reposição hormonal, ele pode ser derivado de androgênio, e com isso ele vai ter efeito androgênico ou efeito antiandrogênico. Ele também pode ser um derivado da progesterona, e com isso ele vai ter efeito, não só o efeito progestacional, mas inclusive pode apresentar efeito androgênico, antiandrogênico, glicocorticoide, mineralocorticoide, às vezes como agonista, às vezes como antagonista. Então é fundamental que quem lida com contracepção hormonal entenda as peculiaridades de cada molécula, porque a gente pode fazer a utilização desses aspectos para benefício da paciente. Por exemplo,
Se a paciente tem acne e tem seborreia, que tal a gente, na associação, fazermos um estrogênio associado a um progestagênio que exiba efeito antiandrogênio? Muito bom. Por outro lado, se a paciente é magrinha demais, que tal a gente fazer um androgênio que tenha efeito, um progestagênio que tenha efeito androgênico e também que tenha efeito glicocorticoide, que vai aumentar o apetite, ela ganha peso. Então, é importante a gente entender as peculiaridades de cada molécula de progestagênio para poder fazer o melhor uso e melhor beneficiar a nossa paciente, né? Então, como benefícios secundários, a gente já citou alguns, né? Com a atrofia do endometrial, né? Toda mulher que toma anticoncepcional combinado, ela tem uma diminuição do fluxo, ela tem uma diminuição de cólicas, então, com isso, nós podemos tratar eventuais anemias em decorrência de grandes perdas, pacientes que apresentam hipermenorragia, né? Ciclos com aumento de volume, aumento de período, né? Diminui a dismenorreia, né? Porque esse efeito do estrogênio da progesterona acaba por diminuir a espessura do endométrio, menor produção de prostaglandina, e com isso diminui a dismenorreia, né? Diminui a possibilidade de doença ectópica, já está comprovado que por aumentar o muco cervical diminui a incidência de doença inflamatória pélvica. Ele combinado, ele é responsável por regularização de ciclos e podem ser utilizados continuamente para que a paciente não precise menstruar. E com isso trata TPM, trata dismenorreia, trata outras condições que vêm conjuntamente com a menstruação, como a cefaleia menstrual pura, existe inclusive asma que é desencadeada por menstruação, isso é uma condição rara, mas existem também, não só cefaleia, mas asma, e são situações que podem ser tratadas com o uso de anticoncepcional contínuo, né? Então, vocês vejam, na década de 60, a concentração de hormônios era muito elevada, já em 2002 a concentração baixou de forma muito significativa, né, em torno de 100 vezes a concentração, muito mais do que 100 vezes a concentração de hormônio da composição, né? E, em geral, os que estão disponíveis no SUS são estrogênio, seria o etinistradiol, com a dose que varia de 15 a 35 microgramas, e associado a um progestagênio, no caso o levonorgestrel, a ciproterona, o desogestrel e o gestodeno. Essas são as associações mais comuns, muito embora, como no mercado, existam associações que, com relação ao estrogênio, na composição, pode ter o 17-beta-estradiol, a exemplo do Stesa, ou o valerato de estradiol, a exemplo do Claira, que estão disponíveis aí no mercado nacional, né? Então, não é só o etinistradiol, o estrogênio que está disponível na pílula combinada. Pode ser 17-beta e também pode ser valerato, né? E com relação ao progestagênio, não é um progestagênio único que pode estar na associação. Temos levonorgestrel, ciproterona, desogestrel, gestodeno, clormadinona, tem outras formulações que são empregadas, diferentes progestagênios, né? Então, para a minipílula, né, progestagênio isolado, nós podemos usar o acetato de norethisterona, o levonorgestrel isolado, o linestrenol, que está disponível no SUS, e o etonorgestrel, que é o metiléster do desogestrel. Ele entra na circulação, ele é metabolizado a desogestrel, está disponível no mercado já como genérico, tem 75 microgramas de etonorgestrel, ou o nome comercial o nome comercial do genérico é o desogestrel, de 75 microgramas, né? E o nome comercial mais famoso é o Cerazette, muito embora existam outros concorrentes aí disponíveis no mercado, e ele pode ser empregado de forma contínua. São interessantes para para o uso de pacientes pós-parto. Essas demais formulações não devem ser utilizadas na paciente que não se encontra pós-parto, devendo se dar preferência ao desogestrel para essa paciente que não se encontra no pós-parto, tá? Por quê? Porque ele dá uma maior estabilidade endometrial. Essas outras formulações, o endométrio se torna instáveis, então tem mais spotting, tem mais sangramentos irregulares, né? O índice de falha é maior do que os combinados, em torno de 2,5 gestações por 100 mulheres por ano de uso, e tem a ver com esquecimento, mau uso também, tá? Isso pode acontecer. Já para a contracepção de emergência do dia seguinte, pode-se utilizar comprimidos de levonorgestrel. E aí, gente, a dose é alta.
são 750 microgramas por via oral, são 2 doses de 750 microgramas, perfazendo 1,5 miligramas, é uma dose elevada. Então, muitas vezes, os casais fazem mau uso dessa contracepção de emergência. Como o nome está dizendo, ela deve ser reservada para emergências, eventualidade. Não deve ser o método de uso rotineiro por parte do casal, tá? Lembrando-se também que não é só a pílula do dia seguinte que está disponível para contracepção de emergência, pode sim ser utilizado o DIU também, né? Com relação aos injetáveis, vamos falar bem rapidamente, o mensal e o trimensal são os que estão disponíveis no Brasil. Aqui nessa tabela vocês encontram a composição, tá certo? O trimensal, ele só tem progestogênio, tá certo? E o progestogênio que tem na formulação dele, além de efeito estrogênico, progestagênico, também exibe efeito androgênico, por isso dá seborreia, piora a acne, tá certo? Então, pacientes com acne não deveriam utilizar esse método, e também ele exibe efeito glicocorticoide, aumentando o apetite, então a paciente pode engordar. Então, nesse caso de contracepção trimensal, né, cuidado com o peso da paciente. Tem pacientes que tomam e ficam estáveis com relação ao peso, mas existem pacientes que chegam a engordar de 6 a 8 quilos por ano de uso. Então, é algo que deve ser bastante considerado no momento da prescrição, né? E com relação ao mensal, o mais utilizado é essa composição do acetofenido de hidroprogesterona, que era associada ao enantato de estradiol, e que vocês veem aqui como nome comercial, Perlutan, Pergilese, Ciclovlar, eles são muito comuns, né? Já existe a disposição, o genérico dessa associação, e é o mais utilizado em nosso meio, né? Muito embora o mesigina com enantato de noradtesterona associado ao valeriato de estradiol também seja bastante empregado, né? Outro método seria os implantes subdérmicos. Esse é o Norplant, foi o primeiro que foi lançado no mercado. No início, eles tinham 6 bastões contendo hormônio no seu interior. Esses 6 bastões, posteriormente, foram diminuídos para 5 bastões. No entanto, era bastante demais para introduzir na região da face interna do braço da paciente. Mas, hoje em dia, nós já dispomos do Implanon, que é uma cápsula apenas de silicone. Dentro dessa cápsula de silicone existe 68 microgramas de etonogestrel com eliminação lenta, né? Ele libera de 60 a 70 microgramas por dia, e também ele é bastante interessante porque ele persiste por 3 anos. O DIU de Mirena, a gente viu lá que ele dura 5 anos, né? São 5 anos de uso. O Implanon, que é um progestogênio isolado também, que se aplica na face interna do braço, ele dura 3 anos, né? Como reação adversa, ele pode piorar um pouco a acne, mas também isso aí não é um efeito muito pronunciado. Alguns pacientes queixam de cefaleia, aumento do peso e dor mamária. O índice de falha, como vocês veem, é muito baixo, 0,3 gestações por 100 mulheres para cada 3 anos de uso. Então, é um método muito eficiente. E a região de aplicação, como vocês estão vendo aqui nessa ilustração, é na face interna do antebraço. Ele já vem pré-envasado no interior de um trocáter. Então, a partir de um botãozinho de anestésico local, se introduz o trocáter, injeta o dispositivo e se retira o trocáter, e ele fica aí situado nessa região da face interna do braço da paciente. Para a remoção, exige uma pequena intervenção cirúrgica, quando se faz uma pequena incisão e com a pinça mosquito vai lá e puxa e retira o bastão do Implanon, né? O anel vaginal também houve uma boa adesão no nosso meio. É um anel de silicone que deve também ser introduzido na vagina. Existem com progestogênio isolado, mas também existe a associação de estrogênio e progestogênio no nosso meio, tá certo? Ele é muito empregado. O índice de falha semelhante à da pílula, são bem eficientes. A formulação existente no nosso meio é a do NuvaRing, tá certo? E ele deve ser utilizado por 21 dias consecutivos, com intervalo de 7 dias. No entanto, já existem pacientes que fazem uso contínuo, então tirando um anel velho, colocam um anel novo, passam outros 21 dias, e pode ser utilizado como contracepção sem pausa. Aqui vocês estão vendo a ilustração, exibindo o anel de NuvaRing,
né? Mais uma vez, a paciente dobra. A exemplo da aplicação do preservativo feminino, do diafragma, ela dobra, com a perna dobrada, ela introduz na vagina e acomoda o anel vaginal próximo à cervice uterina, né? Também tem a pílula vaginal, né, que é composta por etinoestradiol com levonorgestrel. Ela pode ser aplicada né, pela via oral também, mas, em geral, essa formulação é aplicada por via vaginal. É interessante para pacientes que apresentam intolerância a tomar a pílula combinada por via oral, porque, como a gente viu, um dos efeitos colaterais são náuseas e vômitos. Esses pacientes que apresentam náuseas e vômitos com a concepção oral pode, sim, fazer o uso vaginal do comprimido, né? A absorção vaginal também evita a primeira passagem hepática, e o índice de falha é semelhante à da pílula oral. Bom, também, como, para finalizar, sistemas hormonais, né, nós temos o chamado adesivo, ou PET, né? Então, são colocados em regiões específicas da pele da mulher, certo? E a gente observa uma certa dificuldade de adesão ao PET no Brasil, porque as mulheres em clima tropical gostam de usar decotes e às vezes fica apresentando aquele adesivo lá. Isso restringe um pouco, isso limita bastante a adesão em nosso meio, mas o que a gente observa é que esta composição do PET ela é muito interessante para a distribuição de gordura, para a questão da distribuição ginecoide da gordura. E eles são muito utilizados para pacientes transexuais, o que viabiliza uma melhor distribuição da gordura corporal, sendo bastante utilizado para pacientes trans. E já para finalizar, seriam os métodos de contracepção cirúrgica. Então, a esterilização cirúrgica feminina ela pode ser feita por laparotomia, mini-lap, laparoscopia, pudoscopia, copotomia e mesmo, mais recentemente, pela esteroscopia, né? Muito embora ainda seja um método em aprimoramento, ainda em fase de pesquisa, né? A lei federal ela é de 1986, né? E prevê que pacientes acima de 25 anos, com 2 filhos, sendo o mais novo com idade acima de 1 ano, com parceiro estável por mais de 2 anos, só podem ser realizadas de 60 dias pós-parto. Então, a questão de fazer ligadura na vigência da cesárea é complicada. Então, é importante que se tenha uma indicação médica para que se faça a ligadura na vigência da cesárea. Então, por exemplo, situações onde ocorra a terceira ou mais cesáreas, com grande aderência, segmentos uterinos muito delgados, então há uma indicação médica para que se faça a ligadura, né? Mesmo assim, deve ser assinado um termo de consentimento, tanto por a paciente como por seu esposo, né? As técnicas que são utilizadas mais comumente é a de Madeleine, que objetiva só esmagar a trompa e pronto. Isso é feito para políticas populacionais, onde deseja a contracepção em diversas pacientes, né? Então, seriam campanhas de laqueaduras, então se faz a técnica de Madeleine, que é muito mais rápida. No entanto, o índice de falha é bem elevado, em torno de 14 casos por 1.000 mulheres por ano. A técnica mais utilizada é a de Pomeroy, é a mais utilizada de todas, mas a gente também dispõe de técnicas de Irving ou Uchida, que são muito mais eficientes, no entanto, exigem a utilização de técnicas de microcirurgia. Então, de uma forma geral, vocês estão observando aí uma trompa já esterilizada, sendo laqueada, né? E a questão da esterilização masculina, a vasectomia. Então, esse procedimento é feito no canal deferente, em geral, em nível de bolsa escrotal, muito embora a gente perceba que alguns cirurgiões que têm grande domínio do canal inguinal também podem fazer a vasectomia em nível de canal inguinal. Mas, para isso, vamos dizer o seguinte, o paciente que vai operar de uma hérnia e também queira, uma hérnia inguinal, né, e também queira fazer vasectomia. Então, já que o procedimento é feito ali naquela região, pode sim se proceder à ligadura do deferente em nível de canal inguinal, mas, em geral, é feito em nível de bolsa escrotal, como vocês estão vendo aí nessa representação esquemática, mediante anestesia local, faz a anestesia local, uma pequena incisão na pele, em torno de 1 centímetro, se pinça o deferente, se traz para fora aí da bolsa escrotal, se procede à laqueadura, né? No entanto, tem que se observar alguns aspectos, aí a laqueadura sendo realizada, né? Tem que se observar alguns aspectos, de 15 a 30 exaculações após o ato cirúrgico,
para que se obtenha um sêmen livre de espermatozoides. Diferente da ligação da mulher, a ligação do homem é muito interessante, porque a gente pode, sim, fazer um espermograma e confirmar a ausência de espermatozoides ali naquele ejaculado. É muito interessante, porque é algo que você pode dimensionar, quantificar, através de um exame simples de um espermograma, né? Ela é contraindicada se o paciente tem histórico de impotência sexual ou medo de consequências da cirurgia. Então, se ele já... doutor, isso aí não vai dar impotência, não. Pronto, esse paciente aí, ele já tem uma certa restrição com relação à realização da vasectomia. Ele precisa estar muito bem consciente, orientado da não influência das vasectomias sobre a sua potência, sobre a sua ejaculação, né? Então, em situações onde há problemas conjugais, né, já que é considerado também um método definitivo. Ninguém deve fazer uma vasectomia e dizer, não, tem a cirurgia, a microcirurgia que reverte. Não se deve pensar assim. Embora exista sim, né, a cirurgia, a microcirurgia para reversão de vasectomia, quando a gente vai apresentar aos pacientes, ao casal, a gente tem que tratar ligação e vasectomia como métodos definitivos, tá certo? Como complicações da cirurgia, existem as possibilidades de hematoma, infecção, espermatocele, granuloma ou mesmo hidrocele, né? Então, gente, em linhas gerais, eram essas as palavras que eu tinha para trazer para todos vocês em termos de contracepção. Vocês veem que são diferentes métodos, é um número muito considerável de métodos contraceptivos, né? A grande maioria deles foram desenvolvidas por homens para serem utilizados por mulheres, né? Eu acho que existe uma certa discriminação com relação a isso, tanto é que a pílula anticoncepcional masculina, ela existe promessa, já existe, hoje em dia já existe até testes clínicos, no entanto, a gente ainda tem uma dificuldade com relação ao contraceptivo hormonal masculino, né? Mas, graças a Deus, todas esses métodos que estão aí disponíveis garantem uma boa contracepção, favorecem um planejamento familiar adequado. Então, eram essas minhas palavras. Obrigado a todos.